Como já falei, o Flamengo é o novo líder do Brasileirão, tá só na terceira rodada, mas a torcida quer sempre ver o time brigando lá em cima desde cedo, não é? Vitória contra o Grêmio, teve o brilho desse cara, que show. Georgian Daniel de Arrascaeta Benedetti. É um nome bonito de se falar, né? Nome de craque. Mas num bom carioquês fica ainda melhor, é ou não é? Arrascaeta! O camisa 10 do Flamengo tá voando nessa temporada e brincou de jogar bola contra o Grêmio em Porto Alegre. Você tá ligado que uruguaios e gaúchos têm costumes parecidos, né? Por exemplo, eles adoram tomar isso aqui, o chimarrão. A Arrascaeta adora esse mate. Já eu confesso que eu prefiro um cafezinho. O Arrasca tava soltinho na arena do Grêmio. Ainda mais recebendo um presentão desses aí do Edenilson, né? Olha o Arrascaeta, driblou o goleiro. Gol! Eles tiveram um pouco de sorte ali na rebatida, sobrou pra eles. E aquele Edenilson lá, hein? Torcedor do Flamengo nunca comemorou tanto um gol impedido. Edenilson! 41 anos! Por poucos centímetros o Edenilson não deu o título brasileiro pro Inter, que estava disputando ponto a ponto ali na última rodada com o Flamengo. O gol dele foi anulado e o Flamengo foi campeão de 2020. Bom, então dá pra dizer que o Edenilson é muito querido pela torcida do Flamengo, não é? Só não é mais querido que o Arrascaeta. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais dele. Aos 14 minutos, o Grêmio reclamou demais desse lance. Pediram pênalti no toque do Gerson. Ramon abate a Bel, não deu nada. E o VAR também não chamou, não. Pra mim não houve pênalti. Primeiro, ela bate no corpo e na hora do contato na mão do Gerson, é uma mão que não está aqui aberta lateralmente, ampliando espaço. Não é mão deliberada isso. Ele não usou a mão para dominar a bola. No segundo tempo, Felipe Luiz botou Cebolinha no lugar do Michael. 3 minutos depois, Cebolinha deu um bolão pro Arrascaeta. E aí, o craque uruguaio não dá ponto sem nó, né? Arrascaeta costurou o pé direito, bateu bonito! O cara te passou, maestro, então. Tem isso. Pô, maravilha, Luiz. Parabéns. Pô, ainda mais sendo ele. É uma honra de ser ultrapassado por uma marca, né? Como Arrascaeta. Hoje fez uma partida excepcional. Mostra o tamanho da importância que ele tem para o clube. E eu pessoalmente fico muito feliz por continuar ajudando meus companheiros e ficando na história desse grande clube. Então, gente boa, não tinha jeito, né? Era dia de Arrasca mesmo lá no Sul. Vou até dar mais uma chance pra esse negócio aqui. Esse jogador fascinante que veste a camisa 10! A mulher dela, Cruz, deu uma entrevista e ela falou coisas sobre Galhardo, que foi o grande técnico do seu marido, disse que se sentiu muito mal quando o seu time, o River Plate, onde ele jogava, inclusive perdeu para o Flamengo em 2019 aquela Libertadores de forma dramática, e que ela não consegue ser rubro-negra. Até normal, gente. Se a mulher torce pelo River Plate e tal, ele muda de time, ela muda também. Eu prefiro que seja assim a pessoa do que interpretando um papel. Mas aí ela fala sobre voltar para o River, que não sabe como, no fim do ano, em algum momento. Fim do ano, como assim? O jogador está na segunda temporada dele do Flamengo, ainda não deu o retorno esperado, teve lesões, cuidou dele, paga em dia, paga bem. Ele veio, obviamente, ganhando mais, custou cerca de 15 milhões de dólares à vista, um pouco mais até. Né? Então, qual é? Muito esquisito. E deixou o cara numa situação meio ruim. Foi conversado com ele pela diretoria, né, pelo departamento de futebol, e ele disse que não, que o tiraram do contexto, que não foi bem isso, e ele, segundo o departamento de futebol do Flamengo, se mostra ok, feliz, satisfeito, mas fica aqui uma observação, né? Coisa mais estranha, né? Afinal, se ela quer voltar, se ele quiser voltar, se ela quer que ele volte para o River Plate, liga para o Galhardo e pergunta se ele quer pagar 15 milhões, pelo menos se o Flamengo aceita, né? A devolução do jogador pela mesma quantia em dólar. Enfim, talvez até aceitasse. O De La Cruz é um jogador diferente daquilo que as pessoas imaginam. Ele não é aquele meia decisivo que atua perto da área. Esse é o Arrascaeta, que brilhou nesse fim de semana. Ah, mas ele entra no lugar do Arrascaeta, o Arrascaeta entra no lugar dele na seleção do Uruguai. O Bielsa pode estar querendo mudar a forma de jogar e mudando os jogadores não necessariamente com a mesma característica. Não é isso? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? São jogadores de funções diferentes. É um bom jogador, pode render mais, tem que render mais para justificar aquilo que foi investido nele, e essa declaração me pareceu, sei lá,
Se realmente tiraram do contexto, ok, que eu não ouvi, eu li, né, aqui na imprensa brasileira, mas o Flamengo não gostou e foi falar com o jogador para entender o que é isso. Ele falou, não é bem isso, tudo satisfeito. Então, vejamos, né, ele tem que render mais. O De La Cruz tem que jogar mais, pode jogar mais. É importante que ele se desenvolva e que consiga ter uma questão física melhor, né, desse ano, depois das lesões que o atormentaram e prejudicaram o Flamengo com seus desfalques no ano de 2024, que foi a sua primeira temporada aqui do futebol brasileiro. Bem, se o De La Cruz custou essa fortuna e tudo mais, o Flamengo poderia até, se por acaso o River quisesse de volta, poderia ter vendido para contratar outro, porque o Flamengo, internamente, isso é importante, gente, admite chegadas e partidas. Isso mesmo. O Flamengo precisa um meia, todo mundo sabe disso, eu trouxe essa informação faz tempo, outros colegas já deram aqui a informação também, para o lugar do Arrascaeta, para revezar com ele, uma sombra para o Arrascaeta. Eu acho até, é uma conclusão minha, que ele tem jogado bem também em função da situação de desconforto que o clube colocou para ele quando a informação vazou de que eles vão em busca de um jogador mais jovem, prioritariamente mais jovem, da função dele, que é um reserva para o Arrascaeta, no primeiro momento, mas que pode barrá-lo se o cara estiver bem. Então, assim, tem uma sombra, tem um jogador, olha, não vamos ficar dependendo de você. Se você não consegue jogar, se você ficar machucado, se você não está bem, o Flamengo vai buscar outro cara. Pois é, isso é um processo que já vem de muito tempo, né? E não há muita preocupação com relação a isso. Você tem aí punição de organizadas que davam ritmo da arquibancada, você tem aí um preço de ingresso caro, e o que a gente viu no intervalo do jogo, por exemplo, né? 0-2 o placar, e o pessoal tá tirando selfie, tá dando risada. É o que eu falo, é que eu sou velho, cara. Então, assim, eu sou de uma época que um 0-2 no placar no intervalo, contra o Flamengo, contra um time mais fraco, tá todo mundo cuspindo a abelha africana, como diria Paulinho, no intervalo, e preparando o gogó para gritar Mengo sem parar no segundo tempo, sabe? Para ajudar o time a virar o jogo. Hoje não é isso. É uma plateia. Boa parte é plateia. E aí, cara, você não tem atmosfera. Pega o jogo do inferno lá, que o Gabriel, aí vamos elogiar o Gabriel, que o Gabriel conseguiu colocar a pilha naquele, né? Naquela partida contra o Atlético Mineiro, aquela atmosfera, e esse jogo de quarta-feira. Completamente diferente. Aquele jogo o Atlético sofreu no Maracanã. Sofreu que eu digo o seguinte, ninguém jogou rojão no gramado, ninguém bateu nos jogadores do Atlético, mas era o caldeirão, era a torcida, era a torcida do Flamengo. É isso que eu quero dizer, era a torcida do Flamengo. Não era a plateia, era a torcida do Flamengo. Disposta a arrancar a vitória de qualquer maneira. E o Arrascaeta jogando pra cacete, fazendo gol e tal, né? Tudo isso. Até o comportamento do jogador muda, cara, muitas vezes. Não tem como. Isso é dito pelos atletas. O cara entra em campo. Isso não é a maior arrecadação do Flamengo. Você pegar o balanço do Flamengo, não é a principal fonte de renda. O Maracanã, uma renda de 3 bilhões, o Flamengo vai ficar com 1 e pouco no máximo. Que é muito desconto, é muito caro o Maracanã. Então não é o que vai mudar. Se o Flamengo ficar com 1 milhão e 100 ou 900 mil, não é isso que vai mudar, sabe, a vida do Flamengo. Eu entendo a necessidade de faturar, mas não é isso. E o ganho de você ter uma torcida de verdade, ele é muito maior do que essa diferença financeira. Porque tem impacto técnico, sim. Tá? Isso aí é necessário. Isso. É isso. Não tem um clima de jogo de futebol, de torcida, de alento, sabe? Viemos aqui para apoiar o time. Não. Intervalos, não, todo mundo rindo. Vocês observaram, eu fiquei prestando atenção. Aí mostra o pessoal, todo mundo rindo, fazendo selfie. Cara, ninguém tá ligando pro jogo. A contratação de Jorginho pelo Flamengo está muito próxima de um final feliz. O ítalo brasileiro esteve no Brasil no último mês com sua noiva, se divertiu muito e aprovou o Rio de Janeiro para ser seu próximo destino. O jogador já vinha sendo especulado no clube há algum tempo, mas nas últimas semanas as conversas avançaram de forma significativa. A diretoria do Flamengo acredita que a experiência e qualidade técnica de Jorginho podem ser fundamentais para fortalecer o meio de campo da equipe, principalmente pensando em Libertadores, Super Mundial de Clubes e Campeonato Brasileiro. Apesar de estar vinculado ao Arsenal, Jorginho tem contrato apenas até o final da temporada europeia e não deve renovar. O jogador já demonstrou interesse em retornar ao futebol brasileiro e vê o Flamengo como o clube ideal para essa nova etapa da carreira. A torcida, claro, se anima com a possibilidade de ver mais um nome de peso vestindo o manto sagrado. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra trabalha com cautela, mas com otimismo, para finalizar a negociação. A vinda de Jorginho pode ser considerada uma das principais movimentações do Flamengo na janela de meio de ano. No entanto, uma lesão recente acendeu um sinal de alerta.
Jorginho saiu machucado da última partida do Arsenal e preocupou a comissão técnica. Após a partida, o técnico do clube inglês comentou sobre a situação do atleta. Ele disse que não conseguia respirar direito, então poderia ser um problema em uma das costelas, explicou o treinador. Apesar do susto e do fato de o Arsenal ainda não saber quando poderá contar com o camisa número 20 novamente, o Flamengo segue confiante. O clube acredita que não terá maiores problemas para assinar com o meia de 33 anos. A avaliação médica completa será feita assim que o jogador desembarcar no Rio de Janeiro, mas a princípio, nada deve atrapalhar o desfecho da negociação. Jorginho também está empolgado com o projeto esportivo do clube e quer fazer parte de um elenco que briga por títulos importantes. Deixe sua opinião nos comentários e já se inscreve no canal e deixa a curtida para não perder nenhuma novidade sobre o nosso Flamengo. Saudações rubro-negras!